Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma videoaula de física, sendo que nesta videoaula de hoje nós vamos falar sobre as resistências elétricas, ou os resistores elétricos. Você já deve ter visto, essas imagens, esses objetos aqui, né galera? Isso aqui nós no dia a dia chamamos de resistência, a resistência elétrica do chuveiro. Aqui tem um resistor de uma placa eletrônica. Aqui tem uma serpentina de algum aquecedor. E aqui tem uma representação desses equipamentos, representado desta forma. Então, esses raiozinhos representam um resistor. Enfim, o tema da nossa aula vai ser resistor e resistência elétrica. E vamos também ver a primeira lei de George Simon Ohm a respeito das resistências elétricas. Vamos lá, vamos para a nossa videoaula então. Primeiramente, gente, nós precisamos definir o que é um resistor. Então, um resistor é todo elemento de um circuito que tem por finalidade transformar energia elétrica em energia térmica. E nós chamamos esse efeito de transformar energia elétrica em térmica, ou seja, em calor, damos o nome a isso de efeito Joule. Tá? Claro que um dos fenômenos causados pelo resistor é causar o aquecimento e a gente pode usar em benefício, para fazer o alisamento de um cabelo numa chapinha, no caso das meninas, esquentar a água para um banho, ou fazer uso da serpentina para aquecer a água para o mate e assim por diante. Mas ainda a gente pode fazer uso do resistor para limitar a passagem da corrente elétrica num determinado trecho de um circuito. É esse aqui, ó. Esse elemento ele tem essa finalidade nos componentes eletrônicos. Esse aqui tem a finalidade de aquecimento, esse aqui a finalidade de limitar a corrente elétrica. E aí, essa limitação acaba gerando aquecimento, só que esse aquecimento não é algo benéfico para a gente. E aí é preciso instalar nos equipamentos formas de refrigeração, um cooler interno e assim por diante, para dissipar calor, para não danificar a máquina em funcionamento. Todo resistor, gente, ele é constituído de um material condutor resistivo que, na verdade, apresenta certa dificuldade à passagem da corrente elétrica. Então, a palavra resistor ou a palavra resistência automaticamente já vem à nossa ideia alguma coisa relacionada à dificuldade de passagem da corrente elétrica. A gente viu no modelinho de corrente elétrica na aula anterior, então se não recorda, assista novamente a videoaula, onde os átomos que constituem aqui um material condutor, eles têm os elétrons das últimas camadas fracamente ligados ao núcleo. E isso, quando é estabelecido uma tensão elétrica através de um polo positivo e um polo negativo de uma bateria, acaba fazendo com que esses elétrons livres fluam de um lado para outro num movimento basicamente ordenado. Porém, gente, esse caminho não é livre, esse caminho aqui ainda tem obstáculos, ainda tem atrações nucleares, ainda tem atrações elétricas. Então, esse caminho aqui, o elétron ele vai acabar se desviando, vai acabar chocando, essas forças de interações e vai fazer com que haja essa resistência. Alguns materiais vão oferecer maior resistência, outros menos. Então, aqui eu trago para vocês, que todo material ele apresenta resistência e ocorre certos choques, tá, gente? Então, forças de atração e repulsão estão ocorrendo constantemente aí na matéria. E determinados átomos oferecem maior resistência e aí acaba aquele material, produzindo mais calor, um material mais adequado para a construção do equipamento que é o resistor. E claro, aqui novamente eu reforço que essa produção de calor é denominada de efeito Joule.
Eu peguei aqui, ó, na internet essa figurinha, gente, eu achei muito bacana, né? Claro que não é um estrangulamento no fio, tá, gente? Não é isso. Mas aqui está tentando mostrar para vocês que a tensão elétrica, né? Aqui, ó, os volts, estão tentando fazer com que a corrente, né? Ela flua no condutor. E a resistência está impedindo, está dificultando essa passagem da corrente elétrica. Então, gostei dessa figurinha aqui e resolvi colocar aqui no slide para vocês. Mas volto a chamar a atenção, isso não é um estrangulamento, tá, gente? São as forças aqui de interação da matéria. Gente, então aqui, ó, a gente pode resumir tudo, tá? Que resistência elétrica é a propriedade do material de dificultar a condução da corrente elétrica. E aí eu chamo a atenção aqui, ó, que o resistor ele se refere ao objeto, e a palavra resistência se refere à característica física do objeto. Portanto, esta imagem aqui, ó, eu não deveria chamar de resistência. Isso aqui não é a palavra adequada. Eu devo chamar isso aqui de resistor, porque isso é o equipamento. Agora, a característica dele é que a gente chama de resistência, tá? Então, cuidado com isso, tá? Então, eu chamo essa atenção aqui. Então, novamente aqui está dito, ó, que se a gente vai lá no chuveiro, a gente vai trocar o resistor e não é a resistência elétrica. Gente, e o efeito, né, da resistência elétrica, condutividade elétrica dos materiais, foram estudados pelo físico George Simon Ohm, um deles, né? E ele acabou elaborando duas leis a respeito dos resistores, conhecidas como primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Eu vou abordar nessa videoaula a primeira lei, e para que ela não fique muito extensa, eu vou trabalhar a segunda numa outra videoaula. Basicamente, gente, o que o George Simon Ohm fez para tentar encontrar uma lei geral que fosse explicar o comportamento da condução elétrica dos materiais ou da resistência dos materiais. Então, ele queria encontrar uma lei, né? uma lei matemática que fosse resolver o comportamento desses equipamentos. Então, ele pegou aqui, gente, ó, uma fonte de tensão, e aqui, através do botão, ele poderia aumentar ou diminuir a tensão que está sendo aplicada nesse resistor aqui, galera. Ó, aqui está o resistor. E aí, obviamente, ele queria, além de saber qual a voltagem aplicada, ele queria saber também qual a corrente que estava passando por esse resistor. Então, ele poderia medir as duas coisas, a tensão aplicada e o quanto de corrente estava passando aqui por esse equipamento, né? À medida que ajustasse aqui a tensão através do botão, e anotando os valores ajustados e os respectivos valores de correntes medidas no amperímetro. E eu vou colocar aqui alguns números fictícios para a gente entender o contexto do experimento realizado por ele. Então, inicialmente, quando a tensão era zero, ele não media corrente nenhuma, né? Quando ele ajustou, por exemplo, numa tensão de 6 volts aqui, ele ia conseguir medir aqui, ó, o valor da corrente que estava passando através desse amperímetro. E vamos supor que ele tenha medido 0,2. Bom, o que aconteceria se ele passasse essa tensão aqui para 12 volts? O que aconteceria se ele fizesse aqui, ó, se ele dobrasse a tensão aplicada? Ele ia esperar que passasse quanto aqui pelo amperímetro? O que ele conseguiu observar é que dobrando aqui, ó, a tensão, ele dobrava também aqui o valor da corrente elétrica. Então, 2 vezes lá, 2 vezes aqui. Bom, aí ele pensou assim também. O que acontece
Se aqui a gente pegar daqui para cá, se a gente triplicar, vamos fazer 3 vezes aqui a tensão. Bom, tripla 18. O que ia acontecer com a corrente elétrica? Ele observou que também triplicava, gente. Então aqui também dava 3 vezes mais, dava 0,6. Então ele conseguiu observar uma proporcionalidade entre a tensão e a corrente elétrica. Quanto mais aumentava a tensão, mais aumentava a corrente. É óbvio que tinha uma questão importante, que seria a temperatura do resistor, que tinha que permanecer constante. Então, colocando esses dados que ele obteve aí no seu experimento num gráfico da tensão e da corrente, tá? O que se encontra? Qual é a característica desse gráfico? Bom, bem simples, gente. 0 e 0 é um ponto aqui, né? Depois o ponto 6 e o ponto 0,2. Então, aqui o ponto 6 e aqui um ponto 0,2. A gente faria a ligação aqui desses pontinhos. Nós teríamos um ponto aqui. Se a gente fosse colocar o ponto 12 e o ponto 0,4, também se cruzaria aqui, né, gente? Ó, bem aqui, ó. Então ele observou que isso dava uma reta inclinada. Vou limpar aqui as marcações para melhorar essa figura, tá? Essa reta inclinada aqui está inclinada aqui por um certo ângulo, e quanto maior era essa inclinação, maior era a resistência, tá? Desse material. Então a conclusão, né, é que ele conseguiu observar uma relação de proporcionalidade entre tensão e corrente, que ocorria quando a temperatura do resistor se mantinha constante. E isso matematicamente a gente expressa assim, né? Corrente é proporcional à tensão aplicada. Então esse aqui é um gráfico que está obedecendo a lei de Ohm, tá? Então gráficos que obedecem à lei de Ohm são gráficos que têm aqui uma linha reta. E aí aqui a gente tem a fórmula matemática que ele conseguiu escrever, né? A partir dos dados obtidos nas experiências. Ele observou que fazendo a divisão du por I, tá? Sempre dava um valor só. Sempre dava esse valor e ele chamou isso de resistência elétrica. Vejam aqui, ó. U dividido por I. 6 dividido por 0,2. Quanto é que vai dar? Vai dar 30. 12 dividido por 0,4. Quanto dá? Dá 30. 18 por 0,6. Dá 30. Isso aqui ele interpretou como sendo a resistência do material. Tá? Então, a resistência é a tensão dividida pela corrente. A tensão elétrica a gente vai usar a unidade volt e a corrente a unidade ampere. Então, dividindo volt por ampere, nós vamos ter a unidade aqui, ó, volt dividido por ampere, nós vamos ter a unidade ohm. É a letra ômega do alfabeto grego. E aí, eu trago aqui para vocês, ó, mais esta equaçãozinha e mais esta equaçãozinha aqui, galera. Ó. Na verdade, não são novas equações. São apenas modificações desta equação aqui. Então, vocês podem, de repente, encontrar em algum livro a lei de Ohm expressa assim, ou a lei de Ohm expressa assim, ou a lei de Ohm expressa assim. De tal forma, para calcular a resistência, divide a tensão pela corrente. Para calcular a tensão, está aqui, ó, você multiplica a resistência pela corrente. E para calcular a corrente, você divide a tensão pela resistência. Eu não costumo gravar as três, eu gravo uma só e depois a gente mexe, né, conforme o problema. Então, lembrando, né, que o resistor que obedece à primeira lei de Ohm, ele é um resistor chamado aí popularmente de resistor ôhmico e que a resistência elétrica aumenta com a temperatura. Quanto maior a temperatura do equipamento, maior vai ser a resistência elétrica que ele acaba tendo. Aqui nós temos um exemplo número 1,
que diz o seguinte: o gráfico abaixo ilustra os valores da corrente em função da tensão aplicada nos extremos de um resistor. A gente está observando aqui que esse gráfico é uma curva. Ora, mas nós não vimos antes que o gráfico da tensão pela corrente era uma reta? Então isso aqui, ele não é um resistor que está obedecendo à primeira lei de Ohm. Ele está perguntando, a gente pode afirmar que esse resistor é ôhmico? A resposta é não. Por quê? Porque não está seguindo uma proporcionalidade entre a tensão e a corrente elétrica. Tá? Então, esse exercício é um exercício que não tem cálculo, é apenas teoria. A letra A é não, e a gente percebe isso pela curva do gráfico, que a corrente não é proporcional à tensão aplicada. O exemplo 2 é mais fácil ainda, apesar de ter conta para fazer. O problema diz assim: o gráfico abaixo ilustra valores da corrente em função da tensão aplicada nos extremos de um resistor. Calcule a resistência elétrica dele. Então a gente pode observar aqui que para uma tensão de 20 volts a corrente dá 0,4. Eu posso então anotar isso aqui, tensão 20 e corrente 0,4. Certo? Para calcular a resistência, basta fazer o quê? A divisão desses dois números, Então vamos lá, Aqui a resistência é a tensão dividido pela corrente. Eu divido esse por esse, vai dar quanto? 20 por 0,4. Bom, se fosse 20 por 4 dá 5, mas é 0,4, então vai dar 50. 50 volts por ampere. É óbvio que o volt por ampere a gente não utiliza isso aqui, a gente utiliza a ferradurinha lá, que é a letra grega ômega, tá? Que representa a unidade ohm. Então está aqui a resposta do nosso problema. E para finalizar essa aula, gente, só vou dizer para vocês o seguinte: isso aqui até é mais como curiosidade, tá? Não precisa memorizar números e tal. A resistência desses equipamentos aqui, dessas pecinhas lá dos componentes eletrônicos, ela é obtida por meio desse código de cor aqui. Ao invés de eles gravarem um número na peça, eles gravam essas faixas coloridas. De tal forma que essa primeira faixa é o primeiro número, ou primeiro algarismo, dígito no caso. Essa aqui é o segundo dígito, aqui é um fator multiplicativo e aqui é a tolerância do equipamento. Então sempre colocamos essas três faixinhas na posição esquerda, aqui no lado esquerdo. Não vamos pegar isso com a posição trocada. E aí, gente, tem uma tabelinha que representa esse código de cores. Quem trabalha com eletrônica tem essa tabelinha lá no ladinho, para caso não saiba, decore os valores. Então aqui, essa primeira faixa aqui, que cor é isso aqui, Vamos olhar aqui, isso ali é a cor cinza, Então a primeira faixa é a cor cinza, tá aqui, Então o primeiro número é 8. Então vamos lá, Eu vou escrever o primeiro número, é 8. A segunda faixa é vermelho, Então aqui a segunda faixa está aqui, É o número 2. Então eu vou ter 82. Certo, galera? Está aqui, 82. A terceira faixa é marrom, Ela significa o fator de multiplicação. Então onde é que está o marrom aqui, O marrom está aqui em cima, é 10 na 1. Então é 82 vezes 10 na 1. Tá? 82 vezes 10 na 1, quanto é que é isso aqui? É 820. Essa resistência aqui é 820 ohm. Mas professor, e aquela última faixa lá? Você não usou? Para que serve aquela última faixa? Bom, todo mundo sabe que as peças, os equipamentos, eles não são totalmente precisos. Então, em média é 820, mas ele pode ter uma variação, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pode ser 821, 822 ou 818. Então, ele tem um erro agregado. E essa faixa aqui, ela vai falar sobre o erro agregado.
essa tolerância do material, do produto, né? Então, essa faixa aqui, que cor é isso aqui? É ouro, tá? Então, essa cor ali, a cor ouro, é 5%, certo, galera? Então, esse resistor, ele é 820, mas ele pode ter uma variação de 5% para mais ou para menos, né? Poderia calcular aí quanto que dá o 5% de 820? Basta fazer então 820 vezes 5 aqui, ó. Vamos fazer uma continha bem rápida aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 8, 40. Vezes 1, 41. Então, tá? 5%. Vamos dividir isso aqui por 100. Tá? Então, ela pode ir até 861. Então, pode ter mais 41 ohms aqui de tolerância. Tá? Ou poderia ser menos 41. E assim por diante. Galera, então a resposta da resistência desse equipamento aí, dessa pecinha, está dada aí para vocês. Então, nós ficamos por aqui nessa videoaula. Espero que tenham compreendido essa primeira lei de Ohm e nos vemos aí numa próxima videoaula. Se gostaram, deem um like. Não esqueçam aí de se inscrever no canal para receber as notificações das videoaulas que eu postarei no decorrer do ano. Um grande abraço, até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.